Nessa aula, nós veremos as relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos voltar um pouquinho no conteúdo e vamos retomar o que são os catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Eles são perpendiculares, ok? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. É sempre o maior lado do triângulo. Aqui eu coloquei mais um elemento, que é a altura desse triângulo retângulo. A altura sai de um vértice e forma ângulo reto com o lado oposto. Nesse caso eu chamei de H. A distância entre o pé da altura e um dos vértices nós chamamos de projeção do cateto B. É como se fosse uma sombra do cateto B. Então, em matemática, nós chamamos esse comprimento de projeção ortogonal, tá certo? É uma parte da hipotenusa. E do outro lado, no cateto C, esse comprimento N, que está de verde, é a outra projeção. Então, perceba que se você somar a projeção N com a projeção M, você obtém a hipotenusa A, tá certo? A altura divide o triângulo em dois outros triângulos, tá certo? Esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes, não são congruentes, não são iguais. Eles possuem as medidas com o mesmo ângulos, só que os lados têm comprimentos diferentes. Então, triângulos semelhantes têm ângulos iguais e lados proporcionais. Então, eu desmembrei, eu peguei o triângulo ABC e eu dividi no triângulo ABH, que também é um triângulo retângulo, e o triângulo AHC. Agora, vamos observar aí os três triângulos novamente. Olha, se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta, eu obtenho 90 graus, que aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Se eu somar os três ângulos internos desse triângulo vermelho, nós obtemos 180 graus. Se eu passar o 90 para o segundo membro, fica 180 menos 90, eu concluo que beta mais φ é igual a 90. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro triângulo. Se eu pegar a alfa mais θ mais 90 igual a 180, passo 90 para o segundo membro, 180 tira 90, fica 90. Então, eu concluo que a alfa mais θ é igual a 90. E agora, nós vamos comparar as medidas para tirar as conclusões. Olha, eu vou concluir que o ângulo alfa é igual ao ângulo φ. E eu vou concluir que o ângulo θ é igual ao ângulo beta. Isso tudo eu falei para vocês para a gente demonstrar que esses triângulos são triângulos semelhantes, ok? Triângulos semelhantes possuem ângulos com mesma medida e lados proporcionais. Então, eles são semelhantes pelo caso AA, significa ângulo, ângulo. Se tem dois ângulos iguais, o terceiro também vai ser igual. Nós vamos agora ver a primeira relação métrica. Observem que eu separei os dois triângulos e agora eu vou rotacionar os dois triângulos para colocar na mesma posição. Observem que a posição do ângulo reto eu coloquei na mesma posição desse ângulo reto. E agora eu consigo fazer as relações. Olha, eu coloquei aqui na primeira relação cateto dividido por cateto, H sobre N. E nesse triângulo eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei cateto dividido sobre cateto, M sobre H. Multiplicando em x para resolver a proporção, h vezes h dá h ao quadrado, igual a m vezes n.
É a primeira relação. Na segunda relação, olha, vamos pegar esses triângulos e vamos colocar na mesma posição para facilitar a compreensão. O que eu fiz? Eu apenas rotacionei o triângulo. Observe que eu mantive a medida dos lados. E o que eu fiz agora? Olha, eu peguei cateto dividido por hipotenusa, B sobre A desse triângulo, igual. Comparando com o outro, eu fiz a mesma coisa. Olha, M, que é o cateto por hipotenusa. Então, ó, peguei cateto por hipotenusa, multipliquei em x, obtendo B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes M. Na terceira relação, novamente eu peguei os triângulos, fiz a rotação deles, tá certo? Colocando na mesma posição. E agora o que eu fiz? Eu peguei o outro cateto, olha, N sobre hipotenusa C desse triângulo, e aqui é a mesma coisa, olha, C sobre a hipotenusa A. E obtive, multiplicando em x, C ao quadrado igual a N vezes A. E a quarta relação. Peguei agora o triângulo ABH e o triângulo ABC. E aí eu coloquei, novamente, cateto sobre hipotenusa e de cá, olha, cateto sobre hipotenusa, obtendo A vezes H igual a B vezes C. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, né, que agora eu vou fazer uma demonstração para vocês, o que eu fiz aqui, olha, eu peguei a segunda com a terceira relação, tá joia? E copiei aqui, ó, B ao quadrado igual a M vezes A, C ao quadrado N vezes A. E eu somei esses dois membros aqui, ó. Então, somei B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui também eu somei esses dois. Como eles são termos diferentes, e o A, ele está nesse termo e nesse termo, eu peguei esse A e coloquei como fator comum em evidência, tá certo? Então, se eu aplicar a distributiva, eu volto nessa expressão anterior. E aí eu sei que M mais N é a medida da hipotenusa. Olha aqui, ó, M mais N. Então, se eu somar esses dois, também dá A. Então, no lugar desse M mais N, eu coloquei o A. E A vezes A é A ao quadrado. Então, aqui é uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Lá no início desse módulo, eu disse que existe mais de 370 demonstrações. Essa é mais uma delas, tá certo? Então, isso aqui é uma curiosidade para vocês. Aí, pessoal, aqui o Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui, um resuminho de tudo que foi visto. Então, a primeira relação é assim, ó. Esse H é a altura. Então, a gente guarda essa relação assim, ó. A altura ao quadrado é igual projeção vezes projeção. É a primeira. A segunda relação, a gente guarda assim, ó. O B é cateto. É cateto ao quadrado, sua projeção vezes hipotenusa. Do outro lado, vale a mesma regra. É a terceira. Cateto ao quadrado, sua projeção vezes hipotenusa. A quarta relação é hipotenusa vezes altura igual cateto vezes cateto. E temos também o Teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras aqui dentro desse triângulo menor, olha, onde aqui o C passa a ser a hipotenusa, C ao quadrado é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado, sem problemas. E posso aplicar o Teorema de Pitágoras também nesse outro triângulo, onde o B passa a ser a hipotenusa, correto? Então, B ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios para poder aplicar as relações métricas no triângulo retângulo que eu passei na parte teórica, ok? Então, esses exercícios eles estão na página 108. Vamos começar aqui, olha, identificando qual é a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo ABC é 13. Os catetos, um cateto é 12. O outro cateto
eu não sei. E a altura também eu não sei. Então, eu posso começar resolvendo esse triângulo aplicando o teorema de Pitágoras para determinar a medida desse lado. Então, o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? A hipotenusa é 13. 13 ao quadrado igual 12 ao quadrado mais c ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Mais c ao quadrado. Aí eu passo 144 para o primeiro membro. Então vai ficar 169 menos 144 igual a c ao quadrado. Subtraindo, eu tenho 25 igual a c ao quadrado. Para descobrir o c, eu tiro a raiz quadrada de 25, que é 5. Então eu já descobri que o meu c é igual a 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a altura. Então, o c aqui eu já descobri que é 5. Para calcular a altura, eu posso utilizar a seguinte relação métrica. A vezes H, hipotenusa vezes altura, é igual a cateto vezes cateto. Então, a hipotenusa, 13. A altura eu não sei. Um cateto é 5 e o outro é 12. Então, vai ficar 13H igual 5 vezes 12, 60. Então, a altura, 60 dividido por 13. Se você fizer essa divisão, não vai dar exato, vai dar uma dízima periódica. E como 13 é primo, para por aí, ok? Então, já determinamos o valor do cateto e da altura. Agora, no outro exercício, vamos determinar aqui a medida de cada lado. Primeiro, a hipotenusa, 24. Um cateto que foi dado é 12. Pede para você calcular essa projeção M, que eu não sei, e a projeção N também, que eu não sei. Para calcular, eu posso utilizar a seguinte relação métrica. Eu posso utilizar que B ao quadrado é igual a M vezes A. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes hipotenusa. Então, cateto aqui é 12. 12 ao quadrado é igual a projeção M vezes a hipotenusa, que é 24. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144, igual M vezes 24. Passo 24 dividindo. Então, vai ficar M igual 144 dividido por 24. M vai dar 6. Então, eu já descobri que o M é 6. Para eu calcular a hipotenusa, que é o comprimento BC, eu posso fazer M mais N. Eu posso somar as projeções. Mas eu sei que a hipotenusa é 24. Eu já sei que o M é 6, daí eu consigo descobrir o N. Basta eu pegar o 6 e passar para o primeiro membro. Então vai ficar 24 menos 6 igual a N. Então N igual a 18.